Então, estamos gravando. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou Milena Teles, da Embrapa, trabalho aqui na Embrapa Sede, e queria dar as boas-vindas, em primeiro lugar, agradecer as nossas palestrantes de hoje, né, por aceitarem o meu convite, a professora Mara e a Patrícia. Nós somos da Rede Golfer Agro, né? Estamos aqui, uma coordenadora também está aqui hoje, a Débora. Temos a Rede Golfer Agro, ela tem ela é coordenada pela Embrapa em parceria com a USP, a UFRJ e a Unipampa, com o objetivo de promover a implantação dos princípios FAIR nos dados da agropecuária, né? Os princípios FAIR, traduzindo a sigla em inglês, são aqueles dados que vão se tornar encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis, né? Então, a gente vem, desde 2022, fazendo algumas, além dos trabalhos nos GTs, né, fazendo algumas essas promoções sempre, né, de alguns eventos, para trazer o assunto à tona, para discutir, para aumentar a rede em torno do assunto, né? Então, a Rede Golfer Agro, ela é composta por 3 GTs, o GT de dados, metadados e repositórios, o GT de planos, de políticas e planos de gestão de dados, e o GT de ontologias. O GT de ontologias é coordenado por nós, no caso eu, que também coordeno o GTermos, que é a nossa comissão permanente de trabalho em vocabulários controlados, agroterminologias e agrosemântica. Então, a gente viu nesse GT de ontologias uma oportunidade de dar maior vazão, de trabalhar e de estudar e de nós mesmos aprimorarmos as condições para tornar o produto que a gente tem, que é o Agrotermos, né, que é esse espaço conceitual, né, da agropecuária, como, né, uma possível fonte, né, para a geração dessas ontologias, etc., e que a gente vai ouvir aqui as especialistas falando sobre o assunto. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer a todos, né, e avisar, então, que a gente vai ter 2 apresentações, né, a gente estava combinando aqui antes, a gente vai focar as perguntas mais no chat, a gente tem 2 moderadoras aqui ajudando a gente, Bibiana e Magda, e então nós vamos fazer assim, a professora Mara vai começar, depois a gente de repente, fazer algumas perguntas, e depois a Patrícia faz a apresentação dela. A ideia hoje mesmo é a gente chegar até as aplicações, porque às vezes o assunto é mais árido, né, e a gente fala da teoria, mas depois a Patrícia vai mostrar para a gente como que a gente pode aplicar essas ontologias, né. Então, eu vou apresentar a professora Mara, que possui graduação em Geologia pelo Instituto de Geociências e mestrado em Computação pelo Instituto de Informática e doutorado em Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora titular aposentada do Instituto de Informática da URGS, né? Criadora do Grupo de Pesquisa em Sistemas de Computação para Exploração e Produção de Petróleo da URGS. Atua em pesquisa e inovação tecnológica. Coordenou o programa Prime da URGS, que permitiu a criação de 98 empresas de base tecnológica, e participou do Comitê de Estruturação do Parque Tecnológico da URGS. Fundou a empresa de serviços de software para exploração de petróleo, Endepir, como um spin-off do seu grupo de pesquisa. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em modelagem conceitual e ontologias, tendo coordenado diversos projetos nos temas. Então, vamos deixar a palavra com a especialista. Obrigada, professora. Muito obrigada, Milena e a Embrapa pelo convite, me sinto muito honrada, valorizada com essa área de pesquisa de ontologias, acho que tem tudo a ver com esse problema de padronização de informação, de divulgação de informação, e principalmente com o FAIR, que tenta trazer as informações todas para um acesso, uma régua comum. Muito bem, então vamos lá. Bom, vou passar, então, a minha apresentação, eu deixei com a Milena os slides, e aí aqui tem os contatos, então, eu sou extremamente acessível, então, o mail, pelo LinkedIn, pelo ResearchGate, tem o GitHub com todas as ontologias do grupo ali disponível, e o PetTwin.org é o último projeto grande que a gente fez em cooperação com o Libra e Petrobras, que vai ênfase a aplicação em ontologia, e estamos largando um livro agora sobre Digital Twin com semântica,
até o final do ano ele deve estar editado e disponível, né? Então, ficam os contatos aqui. Eu sou comitê permanente do Ontobras, Seminário de Pesquisa em Ontologia no Brasil. Já fica o merchandising aqui, que as chamadas de trabalho já estão abertas. Então, vocês, por favor, submetam esses esforços de vocês que estão fazendo ali na Embrapa, porque eu acho que tem tudo a ver com o seminário e também é um fórum onde a gente consegue discutir, resolver questões técnicas de maneira muito qualificada. Bom, então a agenda é basicamente isso, né? Porque essa problemática, qual é a problemática que fez esse super desenvolvimento de ontologias nas últimas 2 décadas? O que é semântica, que é o foco de se trabalhar com ontologias, e o que é uma ontologia formal, e aí a gente entra para aquela parte onde eu perco o cliente, que é um pouco mais de técnica de como que se desenvolve esses artefatos aí. E aí eu não vou falar de aplicações aqui, até porque a Patrícia vai trazer as aplicações que a Petrobras tem desenvolvido, que são coisas super ricas, e exemplos, acho que muito pertinentes para os problemas que a Embrapa passa. Bom, uma visão bem geral, né? Atualmente as organizações elas dependem muito de conhecimento, elas estão cada vez mais intensivas em conhecimento, mas esse conhecimento ele acaba sendo incorporado nas pessoas e nos sistemas. E a organização, do ponto de vista de gestão, ela perde um pouco o controle, o acesso e a distribuição desses conhecimentos. Então, os problemas comuns a gente tem softwares que são legados, que foram desenvolvidos para atender alguma aplicação, e a gente tem dificuldade hoje de fazer com que eles se comuniquem entre si. Eles não foram concebidos sobre um paradigma único, então a ideia dos softwares era serem transacionais, de atenderem determinada atividade, e aí hoje eles têm problema de comunicação. Eu tenho um problema de armazenamento e compartilhamento de informação, também sobre uma regra comum, é quase um problema de bibliotecária esse, né? E aí recuperar as informações que estão disponíveis nesses diferentes sistemas internos e externos em formatos os mais diversos. Então, esse é um estado meio mundial da arte da gestão da informação no mundo e em que ontologia entrou muito forte para tentar resolver. Então, isso requer, basicamente, lidar com semântica, trazer os significados dessas informações que estão disponíveis para uma régua comum, de modo que as pessoas possam fazer buscas de acordo com o significado dessas informações que são buscadas. Então, os sistemas, normalmente, assim, tentando compreender um pouco esse cenário, que acredito que também é o cenário que a Embrapa passa, porque ele é o cenário das grandes empresas hoje, né? Que a gente faz desenvolvimento de sistemas, normalmente para dar suporte a uma atividade, né? Então, aqui eu coloquei, nesse contexto de petróleo que eu e a Patrícia trabalhamos, né? 3 atividades típicas, eu tenho um geólogo no campo, eu tenho um geofísico fazendo uma análise de dados no laboratório, eu tenho um engenheiro do campo aí acompanhando produção. Cada conjunto de atividades ganha um conjunto de sistemas, e esses sistemas eles vão refletir a visão desse profissional sobre os dados e vão ser refletidos no modelo. Então, para cada profissional, um software, um modelo e um software que reflete isso. Só que cada profissional com uma visão diferente, um software diferente. O meu problema é o seguinte, quando eu quero fazer a consulta das informações que foram criadas na geração de dados dentro dessas atividades, normalmente eu preciso de uma supracamada que faça a possibilidade de eu navegar nesses 3 sistemas diferentes com um olhar que é o olhar do gestor, que não é o olhar nem do geólogo, nem do geofísico, nem do engenheiro. Porém, os dados estão modelados segundo as visões particulares das atividades. Então, eu tenho um problema de fazer a integração da informação. A integração, que eu quero dizer assim, é trazer informações que estão parcialmente num sistema e no outro, a uma visão comum, que é a visão do gestor, ou que é a visão do utilizador, numa etapa posterior a essas 3 aqui.
Então, basicamente, o que a gente chama isso é de a herança dos sistemas legados e as ilhas de informação. Cada sistema fez cada atividade fez a sua ilha, né? Então, eu imagino, dentro da Embrapa eu tenho isso, né? A pecuária, eu tenho a área de preservação ambiental, eu tenho a área de controle de águas, de controle de solo, eu tenho a área de agricultura, cada um tem a sua ilhazinha com os seus sistemas, com as suas informações ali. E aí, o que a gente faz, então? A gente desenvolve padrões que funcionam como pontes entre essas ilhas de informação. Porque, assim, o objetivo nem é fazer um modelo integrado disso, porque isso é meio impossível no estado da arte e no custo de fazer um modelo desse tipo. O que a gente faz, efetivamente, é construir pontes entre as ilhas utilizando padrões, que é um pouco o esforço que a própria Embrapa tem feito aí, gerando Tesagro, Agrovox, Cosmos. Só que aí nós caímos num outro problema, que assim, o desenvolvimento desses padrões também não é uma coisa trivial, não é simplesmente uma coleta de vocabulário com significado associado. Por quê? Porque quando a gente cria um vocabulário, né, o exemplo do Tesagro, que eu tenho o termo e as suas especializações e os seus significados, esse tesouro é feito para humanos, ou seja, para as pessoas lerem e desambiguar o significado. O problema é que quando eu tenho essas ilhas de informação em sistemas, eu preciso que os sistemas façam essa comunicação. Então, esse vocabulário tem que estar expresso de uma maneira que um sistema compreenda o significado. E aí é que entra a ontologia nessa história toda. Então, padrões também são modelos que capturam a semântica dos dados. O que a gente faz é com que os padrões, eles tragam a semântica comum dos dados, né? E aí, já que a gente vai falar bastante de semântica, eu vou dar um passo atrás aqui e vou tentar definir qual é o problema que se fala, que se lida quando se trata de modelagem da semântica, né? Eu tenho aqui duas pessoas conversando, as duas pessoas estão usando um vocábulo, estão usando um nome, né? Está lá o agrônomo falando em planta na cabeça dele, né? No modelo mental dele, a planta é um vegetal. Está lá o engenheiro falando de planta, no modelo da cabeça dele, a planta é uma implantação industrial. Os dois estão usando a mesma palavra. As palavras não ajudam a desambiguar significado. Então, o tesauro, simplesmente associado com a sua definição, ajuda essas duas pessoas a conversarem. Aí uma diz assim, não, mas eu estou falando de planta industrial. A outra diz, não, estou falando de vegetal. O problema é como é que eu faço um sistema fazer essa desambiguação. Qual é a planta que os dois estão falando? Ou, pelo menos, deixar claro que eles não estão falando da mesma planta. Então, a gente define semântica como a descrição do significado de uma linguagem ou de um vocabulário, ou a associação entre palavras que a gente chama de significantes, né? Palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam na realidade de uma determinada comunidade. Porque o agrônomo, ao falar de planta como um vegetal, ele tem um grupo que usa o mesmo vocabulário no mesmo significado. Então, o que a gente faz é tentar conectar os significantes com o que eles representam e trazer essa relação entre essas duas coisas. Isso é o que a gente chama de semântica, é a ligação entre significados, entre entidades que existem na realidade, pode ser entidades abstratas, mas existem na realidade, pelo menos daquela comunidade, e os seus nomes e os seus termos usados para expressá-los. Então, esse é o foco do nosso trabalho. Tornar essa semântica explícita e formal entendam como processável por computador. Eu consigo fazer com que o sistema detecte a semântica e reconheça as ambiguidades e as similaridades. Então, tornar a semântica explícita auxilia a integração e interoperabilidade de dados por sistemas. Lembrando sempre que ontologias não são feitas para as pessoas desambiguarem, elas também ajudam as pessoas desambiguarem quando nós temos diferentes áreas, mas ontologias são feitas para sistemas desambiguarem termos, sistemas explicitarem semântica. Então, fazer com que essa semântica fique explícita ajuda a gente a fazer a conexão entre diferentes representações em diferentes formatos com os significados daquilo que está representado. Então, se eu tenho uma planta industrial num projeto e eu tenho uma planta vegetal no outro, o sistema detecta que aquela palavra planta está se referindo a diferentes semânticas. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ontologias identificam
entidades-chave no domínio, porque eu uso essas entidades que são mais estáveis no domínio para ancorar modelos. Então, eu identifico quais são as entidades-chave no domínio e nos modelos, e eu formalizo a semântica em uma linguagem que pode ser processada por computador. E, com isso, eu tento gerar uma integração entre essas ilhas de informação, mantendo o significado original dos termos em cada uma das representações em que ele aparece nos sistemas. Então, esse é o nosso mote. Bom, fazendo um teste com a plateia aqui, a minha pergunta é mais para tentar entender o que é, qual é o background de vocês em relação ao termo ou à área de pesquisa ontologia, né? Essa foto aqui foi tirada durante um manifesto em Porto Alegre, em que alguém escreveu ontologia no muro, eu não sei exatamente o que eles queriam dizer, mas a foto é maravilhosa, não tem como não usar ela nas minhas apresentações. Mas, assim, eu coloquei 5 significados comuns aqui, 5 semânticas da palavra ontologia, e eu pergunto para vocês, o que é uma ontologia? Então, aí eu vou pedir para o pessoal da plateia levantar a mãozinha aí, clicar na mãozinha, quem acha que ontologia é a opção 1? Cadê as mãozinhas? Aí tem o pessoal ouvir isso. Quem acha que é a opção 2? Ó, já teve umas mãozinhas levantadas. Quem acha que é a opção 3? Ó, mais gente levantou a mãozinha aí, muito bem. Quem acha que é a descrição 4? Eu votei em 2, professora. Votou em 2. Então, nós temos uma distribuição maior entre 3 e 4. Pois é, mas a ontologia é isso. Ela não é exatamente não as outras opções, né? Mas, assim, eu diria que ela não define, que as outras opções não definem o termo. Se eu modelar uma terminologia da IOWL, eu provavelmente não vou ter uma ontologia, porque para ser uma ontologia eu preciso ter um rigor de construção que é dado por essa teoria por trás. Uma ontologia, ela é um modelo conceitual, ela é um modelo de conhecimento, mas ela não necessariamente é um modelo de conhecimento de domínio, ela é uma referência para fazer um modelo de conhecimento de domínio. Muitas vezes, quando a gente faz a aplicação, a gente bota as duas coisas juntas e elas meio que se completam. Mas um modelo de conhecimento ele é diferente de uma ontologia, tem pré-requisitos diferentes, mas principalmente uma ontologia ela vai ser algo que vai servir como referência e não como uma modelagem de domínio para uma aplicação, por exemplo. Né? E indo para a última, uma descrição explícita dos conceitos relacionados ao problema, sim, mas normalmente ela não é dedicada aos conceitos de um problema, de um domínio, ela é uma referência mais geral, ela é uma descrição explícita dos conceitos das coisas que existem naquele domínio daquele problema. Mas eu posso ter uma descrição explícita e ela não ser formal, ou seja, eu posso fazer um tesauro e descrever explicitamente o significado dos conceitos, mas um programa de computador não consegue processar a semântica dessa descrição. Então, o que a gente chama de ontologia na área técnica de ontologia é uma teoria baseada na lógica que estuda o significado de um vocabulário. Estuda o significado com o objetivo de ligar vocábulos às suas entidades existentes. Então, basicamente é isso. Mas é uma teoria derivada da filosofia, tá? Incorporada na computação, mas é uma teoria baseada em teorias filosóficas, isso eu vou apresentar aí para vocês. A gente colapsa o termo e, às vezes, a gente chama ontologia o artefato que eu criei usando essa teoria, eu chamo de ontologia também. Mas é o artefato criado com base nessa teoria baseada na filosofia. Mas parabéns aos que acertaram. Mas os outros não necessariamente erraram também, só que fica tecnicamente um pouco mais tangencial essas outras descrições aqui. Mas a gente vai falar aqui, na verdade, desta teoria. Depois, a Patrícia vai falar dos significados. Então, vamos lá. Formalmente, isso aqui é um slide da minha aula, né? Ontologia é uma teoria de modelagem conceitual que visa tornar explícita a conexão entre o significado compartilhado e o vocabulário formal dentro de uma comunidade.
Vocês desculpem a tradução do Google Translator aqui, porque os meus slides são todos em inglês e ontem eu fiz a tradução meio a bala, então ficou um explícito aqui sem concordância de gênero aqui. Então, é uma teoria de modelagem que torna explícita a conexão entre um significado e um vocabulário. Então, a gente tem um foco muito grande em vocabulário, né? Uma ontologia formal, ela é baseada nas teorias filosóficas de essência e identidade, parte e todos, unidade e pluralidade, dependência, composição e constituição, propriedades e qualidades. Tem outras, mas essas são as principais que são utilizadas quando eu faço a modelagem conceitual. Eu vou falar rapidamente dessas teorias. Então, se vocês fizerem um curso de ontologia, na verdade, vocês vão estar fazendo um curso de filosofia aplicada à modelagem conceitual e estudar essas 6 teorias principais. Bom, então, a ontologia formal, na verdade, o que ela faz? Ela faz uma ponte entre essas teorias filosóficas para aplicação em modelos conceituais em computação. Então, isso que ontologias formais são. Elas oferecem categorias que implementam, vou voltar aqui, né, que elas implementam essas teorias aqui, as categorias incorporam essas teorias, de modo que quando eu for construir as ontologias, eu simplesmente classifique os termos dentro dessas categorias formais. E aí, a partir disso, eu estabeleço as relações entre essas categorias e defino, então, esses modelos que são modelos de referência. Então, o que a gente oferece, na verdade, são os óculos especiais, baseados nessas teorias filosóficas, para olhar para o domínio e encontrar as associações entre as categorias e os termos que são modelados. Então, o que são categorias ontológicas? Desculpe os vegetarianos aqui pelo meu exemplo, mas é como se eu pegasse a realidade e cortasse ela em pedaços. E a minha realidade vai depender das minhas escolhas filosóficas de cortá-la em pedaços. Então, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, corte de gado no Brasil. Aqui no Brasil eu não tenho, né? Na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, e cada um desses países e seus açougueiros usam cortar o gado para vender a carne em diferentes cortes. E é uma escolha do açougueiro essa. Então, assim, no nosso caso, é uma escolha filosófica. A escolha de quais categorias vão compor o nosso arcabouço de construção de uma ontologia, ela é exatamente o mesmo critério que eu tenho para esquartejar uma vaca. O que acontece? O que eu quero que vocês entendam é assim, a vaca é a mesma. As vacas são todas iguais, elas são feitas anatomicamente das mesmas partes. As escolhas de como cortar elas para se referir a cada uma das partes é uma escolha das culturas de cada um dos países. Quando a gente trabalha com ontologias, é a mesma coisa. As diferentes ontologias de topo, elas nos oferecem diferentes maneiras de cortar a nossa realidade em partes e criar categorias para associar os conceitos, baseados em teorias filosóficas de base. Algumas enfatizam umas teorias, outras enfatizam outras. Todas as ontologias de topo utilizam aquele conjunto de teorias que eu mostrei para vocês, mas elas enfatizam algumas em primeiro lugar em detrimento de outras. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, se eu chego nos Estados Unidos e eu quero comprar uma picanha, a picanha não está à venda. E ela, embora todos os bois do mundo tenham picanha, eu vou chegar nos Estados Unidos e a picanha não existe para vender lá. Por quê? Porque pode ser que a picanha tenha sido dividida em 3 partes diferentes, de acordo com o olhar daquele açougueiro de lá. Então, essa é uma compreensão importante para a gente ter quando se trabalha com ontologias, é assim, eu escolho um conjunto de metacategorias. Quando eu escolho esse conjunto de metacategorias, eu basicamente condiciono a maneira como aquela informação vai ser buscada depois. E se eu particionei aquela picanha em 3 partes, dificilmente eu vou recuperar a picanha no meu sistema de recuperação de informação depois. Essa é a ideia básica, que esse exemplo foi um exemplo muito gaúcho, vocês me perdoem, né? O pessoal que é mais vegetariano pode ter ficado chocado com o exemplo, mas eu acho que ele ajuda a entender muito bem isso. Bom, então, para um ontologista, a grande pergunta sempre é: o que é isso?
A gente quer descrever o significado das entidades do mundo. E a resposta vai ser uma categoria ontológica de acordo com um dos sistemas de classificação que a gente escolhe para classificar os termos. Tá? Isso é fazer ontologia, é classificar termos em categorias ontológicas baseados em teorias filosóficas, e essas categorias ontológicas, elas são empacotadas em diferentes estratégias tecnológicas, eu diria assim. Então, vamos lá. Tem uma coisa importante para a gente entender, esse slide aqui é do Giancarlo Guisardi, da tese dele, mas eu acho que esclarece muito bem o que é construir um modelo conceitual. Eu tenho uma conceitualização na minha cabeça, ligada ao domínio. Eu tenho lá na minha cabeça a definição de vegetal, de recurso hídrico, de gado, de recurso animal, está tudo na cabeça ali dos agrônomos, dos veterinários e assim por diante. Essa conceitualização, eu quero construir um modelo, eu quero resolver um problema e eu gero um modelo. Eu pego os conceitos que estão na minha cabeça, o que é um vegetal, o que é um animal, o que é um recurso hídrico, o que é um recurso de terra, e eu construo o meu modelo. Para criar, fazer pecuária, eu preciso de um determinado recurso de terra e hídrico, por exemplo, e eu gero o meu modelo. Esse modelo é como se fosse uma instanciação da minha conceitualização. Ele está representado como nuvenzinhas aqui, porque esses modelos, eles são modelos mentais, tanto a conceitualização quanto os modelos que eu uso para aplicação. Aí eu quero construir um sistema. Então, eu vou construir um sistema e eu vou escolher uma linguagem. E aqui a gente está falando de uma linguagem num sentido de mais alto nível, não é C, Java, ou mesmo OWL, nada disso. Eu estou falando de uma linguagem que é escolha conceitual, porque cada uma dessas linguagens também tem os seus construtos conceituais por trás dela. Né? Se eu for desenvolver em C, eu tenho lá variáveis, listas de valores, eu tenho laços, essas são as estruturas conceituais dessa linguagem. Então, eu escolho a linguagem. A linguagem vai me condicionar, essa linguagem ela deve representar e ser capaz de cobrir as conceitualizações que eu quero representar. Então, por isso que para fazer ontologia eu não uso C, eu uso uma linguagem de alto nível associada a um conjunto de metacategorias, porque esses são os conceitos básicos dessa linguagem que eu vou usar para modelar. E aí, com isso, eu consigo fazer a especificação do modelo, que vai ser, basicamente, a representação daquele modelo mental que eu quero gerar. O que esse desenho mostra é que, assim, a trazer do mundo mental para o mundo formal, que é o mundo da computação, o modelo, ele depende de duas coisas muito fortes. Da conceitualização que eu estou adotando, ou seja, do significado que as pessoas dão para os termos, e da linguagem que eu escolhi para representar, que pode me restringir as minhas possibilidades de representação. Certo? E que vai condicionar o modelo. De novo, se eu particionar o mundo com a visão dos americanos, eu não vou encontrar no meu banco de dados uma picanha. Certo? Eu só vou encontrar se eu escolher a linguagem certa para particionar aquele mundo. Então, os modelos, eles são condicionados pelas linguagens, e uma vez que eu adoto uma linguagem, eu tenho restrições que são restrições além da interoperabilidade computacional. Eu tenho restrições de interoperabilidade semântica, efetivamente. Muito bem. Então, tem que ter essa noção clara de que eu ter uma conceitualização e uma linguagem são coisas diferentes. Aqui eu tenho a mesma conceitualização, todo mundo sabe o que é essa frutinha na cabeça, mas aqui no Brasil a gente expressa isso com uma linguagem que é maçã, e nos outros países expressa isso com uma linguagem que é Apple. A mesma conceitualização tem diferentes linguagens. Eu posso ter o oposto, eu posso ter na linguagem 1 Jaguar e na linguagem 2 Jaguar, e isso representar diferentes conceitualizações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se pode confiar em nomes. Vocábulos não são capazes de expressar conceitualizações inteiramente. E nós temos um hábito em computação de sobrecarregar a importância dos vocábulos ao fazer interoperabilidade. Eu acho que se a palavra é a mesma, eu posso unificar os bancos de dados. E aí eu tenho problemas malucos totais. Né? Se vocês entrarem no Google, vocês vivem essa experiência. Se vocês botarem lá Margarida no Google, vocês vão recuperar uma flor e a namorada do Pato Donald. Quer dizer, uma flor e um pato, são coisas semanticamente completamente diferentes. Né? Isso é um exemplo que é fácil de desambiguar, mas assim,
Eu posso fazer consultas, e aquelas minhas consultas, baseadas em nomes, em termos, que eu uso para fazer no Google, vão me trazer coisas que são conceitualmente muito diferentes. O que acontece? O Google é um sistema aberto para pessoas, e as pessoas recebem aquela saída de dados, e ela desambigua, diz, não, eu não quero a namorada do Pato Donald, eu quero só as flores. E aí joga fora aquelas informações e acessa as outras. Quando se faz interoperabilidade de sistemas, eu não tenho a pessoa fazendo aquele filtro. E aí o meu sistema vai ler a Margarida e a outra Margarida e vai integrar o pato com a flor. Tá? Então, essa noção que a gente tem que ter. Ontologia busca impedir e fazer esse papel que uma pessoa faz quando faz recuperação de informação, que é de desambiguação. E a gente faz os modelos formais garantindo que essa integração não exista. Os atributos de uma pantera são diferentes dos atributos de um carro. Então, um sistema que foi construído com ontologia jamais vai fazer a integração desses dois termos. Ok? Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Estamos combinados? Todo mundo entendeu isso até aqui? Essa é a grande motivação de fazer ontologia, não confiar na integração de modelos pela integração de termos, entender que a escolha da linguagem pode impedir futuramente, efetivamente, a interoperabilidade, porque eu já particionei o mundo de uma maneira que ele não é mais integrável. E aí, então tá, a gente já sabe qual é a problemática e por que isso é tão importante. Por quê? Porque modelos conceituais, eles, na verdade, eles fazem esse filtro, eles não representam a realidade, eles representam conceitualizações. O modelo incorporado num sistema, ele não está representando vegetais, florestas e coisas desse tipo. Ele está representando a ideia da cabeça de alguém sobre vegetais e florestas. Então, muitas vezes, essa integração ela nem existe, porque as conceitualizações não são integráveis. O nosso problema não é exatamente integrar ou interoperar, mas é garantir que, se elas não são integráveis, que essa dissimilaridade fique explícita e aparente, e impedir que a Margarida Flor seja integrada com a Margarida Pato. Tá? Esse é o nosso foco. Se elas forem integráveis, se eu puder fazer transformações para integrar, ótimo, excelente. Se elas não forem e estão disseminadas nos meus sistemas, as ontologias ajudam a mostrar que isso está, que isso deve ser integrado por um passo seguinte de processamento de dados. Então, basicamente, modelos são construídos assim. Eu tenho uma conceitualização na minha cabeça, eu tenho um olhar sobre o mundo, eu defino o domínio que eu quero fazer a entidade, a minha conceitualização vai definir os tipos de entidade que eu vou reconhecer no domínio, porque eu ignoro as outras, e aí eu aplico a visão do modelador e gero meu modelo aqui, que no meu caso aqui é um modelo geológico, certo? E esse modelo, ele pode estar expresso em desenhos, pode estar expresso em UML, pode estar expresso, depende da linguagem que eu escolher. A realidade é uma, o recorte sobre o domínio vai depender da visão do modelador, mas a transformação desse domínio em um modelo passa pela conceitualização na cabeça dos profissionais. Isso é importante por quê? Porque a gente tem múltiplos sistemas, múltiplos modelos, múltiplos profissionais, múltiplas tarefas, e a gente precisa de uma referência comum para fazer isso tudo conversar. E as palavras não são a referência comum. Esse é o meu convencimento para vocês até aqui. Palavras não bastam. Então, a gente precisa acrescentar às palavras outras coisas. Então, agora é o momento que eu perco a minha clientela, que eu vou dar uma noção um pouquinho básica sobre o que é fazer modelagem de ontologias, né? Vamos para a parte mais dura. Então, primeira diferença entre um modelo de conhecimento e uma ontologia. Modelos a gente chama de modelos que eles são extensionais, falando em lógica de primeira ordem, porque ambos os modelos são definidos em lógica de primeira ordem e extensões de lógica de primeira ordem, né? Ou às vezes não de primeira ordem, também lógica modal. Mas assim, o que é um modelo extensional? O modelo extensional busca fazer uma representação sobre uma situação. Ele faz um snapshot sobre o mundo, sobre a realidade, e representa as instâncias que estão ali através de uma abstração dessas instâncias. A gente chama isso de modelos extensionais. Ontologias são intencionais. Elas não buscam representar um domínio ou uma situação, mas buscam definir
O que são as entidades que estão naquele domínio e naquele modelo extensional? O que são ontologicamente em todos os mundos possíveis, em qualquer contexto. Esse é o nosso objetivo. O modelo de conhecimento, ele é subjetivo. Eu tenho um modelador que olha para o mundo, como eu mostrei naquele desenho lá do geólogo, né? E ele vai refletir a visão de alguém ou de um grupo, mas, enfim, ele é subjetivo. As ontologias, elas buscam ser independentes de sujeito. Tá? Às vezes elas não são absolutamente independentes de sujeito, porque tem questões pragmáticas, mas elas buscam representar um conhecimento consensual em qualquer contexto. Então, é um modo diferente de eu definir o termo. Modelos de conhecimento são baseados em problemas, eles são concebidos para resolver problema, para dar suporte a uma atividade. Ontologias são concebidos para mapear domínios, elas são criadas para serem padrões de interoperabilidade, para expressar o significado possível daquele termo em qualquer contexto. Então, de novo, são dois tipos de modelos bastante diferentes já no princípio de modelagem. Bom, eu trabalho para construir ontologias com aquilo que a gente chama de categorias ontológicas, né? As principais categorias ontológicas, baseadas naquelas 6 teorias que eu falei para vocês, são isso: universais e particulares. Particulares são instâncias, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode colapsar aqui como sendo as instâncias. Então, são as instâncias e as suas generalizações. Os princípios de identidade, de unidade e de subsunção, que é o termo em ontologia que a gente usa para especialização, que preserva a identidade da classe de topo. Depois, as relações de parte-todo, como é que se constrói componentes para fazer um outro objeto. Por exemplo, eu tenho um carro, mas um carro é uma composição de um conjunto de outros objetos. O que é essencial para um carro ter como um agregado para ser um carro? Se eu tirar o motor e o chassi de um carro, ele continua um carro. Então, quais são as relações que a gente chama de relações meriológicas, né? Relações de parte-todo. As questões de dependência existencial e relacional, por exemplo, a cor da minha pele só vai existir como cor de pele se eu existir. Se eu desaparecer, a cor da minha pele também desaparece. Né? Tem muitas entidades que elas são assim: a propriedade de um reservatório ser um reservatório vai depender de uma unidade de rocha. Eu não tenho um reservatório sem unidade de rocha. Então, eu tenho relações de dependência existencial, que aqueles objetos só existem se um outro objeto estiver presente no cenário. Depois, eu tenho as teorias baseadas em tropos, que a gente chama de qualidades, as propriedades acessórias de determinados objetos, tamanho, cor, forma, localização, e relações entre objetos. Né? Eu vou fazer um contrato. O que é um contrato? É uma relação entre um cliente e uma empresa, por exemplo. Né? Depois, distinção de eventos e processos das coisas, né? O que são coisas e o que são eventos. Depois, papéis e entidades sociais, e eventos e participação em eventos. Qual é o papel que as coisas que existem têm ao participar de eventos? Então, essas são as categorias ontológicas que todas as ontologias de topo são construídas. Então, se você quer trabalhar com ontologia, você vai estudar o significado dessas categorias aqui, e aí você migra de uma ontologia de topo para outra com facilidade, porque você sabe que todo mundo implementa isso. Né? Só uns enfatizam mais uma coisa que a outra. Bom, a primeira distinção mais importante é entre universal e particular, que é diferenciar o que é uma pessoa, o que uma pessoa tem que ter para ser uma pessoa, e as instâncias de pessoa, como o Arnold Schwarzenegger aqui, ou a Mara, ou a Patrícia, ou a Milena. Então, em ontologia, a gente chama particular o termo que se refere à representação de instâncias, ou seja, um particular não tem instância, mas ele não é exatamente uma instância. Porque eu sou uma instância, a Mara é uma instância, mas, por exemplo, Marabel é a representação dessa instância. Então, o meu nome, por exemplo, é um particular porque ele reflete a representação de uma instância, e o meu nome, Marabel, não tem instâncias dele mesmo. Então, essa é a ideia de particular. Em sistemas de informação, a gente colapsa os dois termos, e particulares são instâncias, porque a gente não bota as instâncias físicas dentro dos sistemas, a gente bota só as suas representações. Mas a primeira coisa que eu diferencio, o que são particulares e o que são universais. Aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui, na parte de cima desse quadro, eu tenho os particulares, são as peças, propriamente dito, e aqui embaixo eu tenho os universais, são as representações dessas peças, com os seus códigos e as suas classes.
Tá? Então, esses aqui são os universais. Aqui em cima, na foto, os particulares. Pulou sozinho, não sei por quê. Muito bem. Então, essa é a primeira diferenciação. Outras coisas que as teorias de ontologia nos ajudam a fazer é identificar, quando eu vou olhar para o domínio, talvez isso seja a coisa mais importante de fazer um modelo baseado em ontologia, é escolher quais são as entidades que eu devo modelar como entidades de primeira classe, ou seja, aquelas que vão estruturar o meu modelo, construir as hierarquias e que vão fazer os relacionamentos com tudo o resto que existe ali. Isso, eu acho que é a contribuição principal que a ontologia dá para fazer os modelos serem interoperáveis, né? Então, eu tenho aqui duas possibilidades de representar essa realidade é essa frutinha vermelha que está aqui, certo? E eu tenho dois modelos possíveis, os dois são logicamente corretos. No primeiro, eu tenho a representação de uma maçã como uma entidade, a gente chama de um total universal, e eu digo que ela tem a cor vermelha. E no segundo, eu tenho a representação de uma cor vermelha que tem um formato de maçã. Qual desses dois modelos vocês acham que é o correto? Ficaram até com medo da minha pergunta de tão óbvia a resposta. Tá. Se vocês não responderem que o correto é a maçã com a cor vermelha, eu vou ficar preocupada com o estado psicológico de vocês. A gente, intuitivamente, a gente sabe que a gente representa a maçã e a cor é uma coisa acessória à maçã. A gente sabe disso para exemplos óbvios como esse aqui, né? Não depende do domínio. Essa pergunta do Luiz aqui é muito boa. Essa escolha não depende do domínio. Essa é uma escolha que eu diria que é uma escolha natural, é uma escolha filosófica de base. Por que que a maçã tem primazia de ser modelada e a cor não? Porque a cor não existe sem a maçã, mas existe a maçã sem a cor. Se eu trocar a cor da maçã e não tiver mais o vermelho, e ela for verde, for amarela, a maçã continua sendo uma maçã. Mas o vermelho não. Se eu tenho um vermelho, eu preciso de alguma coisa que tenha a cor vermelha. Essa coisa que eu preciso para ter um atributo associado a ela é o que a gente chama de sortal universal. Essa é a teoria filosófica de base. A maçã tem uma identidade, um princípio de identidade, e ela tem uma identidade rígida. A maçã é uma maçã em todos os tempos possíveis, em todas as situações possíveis. Ela pode trocar de cor, ela continua sendo maçã. O vermelho, se trocar de forma, o vermelho é uma entidade que ele só tem expressão na realidade. Lembra que a gente está sempre tentando juntar termos com as suas entidades na realidade? O vermelho, para existir na realidade, ele precisa de um objeto para qual ele é associado. A gente diz que o vermelho ele tem dependência existencial. Ele não pode existir. Cor, tamanho, sentimentos, todos são dependentes existencialmente. E o que a gente busca no modelo é representar aqueles objetos que têm um princípio de identidade rígida, são as identidades ontológicas. Então, o melhor modelo é representar a maçã com a cor vermelha. A maçã tem prioridade como entidade porque ela tem identidade própria e o vermelho depende da maçã para existir. Outra diferença fundamental é entre continuantes e ocorrentes. Então, eu tenho um exemplo aqui, né? O tumor se desenvolveu no pulmão do João nos últimos 25 anos. O tumor e o pulmão do João, e o próprio João, são objetos que têm identidade própria e estabilidade temporal. O tumor começou a existir e ele existe enquanto ele existir como tumor. Se curarem ele, ele desaparece, mas enquanto o tempo passa, ele continua sendo um tumor. O mesmo para o João, o mesmo para o pulmão do João. Esses objetos que são quantidades de matéria, como sangue, petróleo, água, que são objetos como pulmão, pessoas, cadeiras, sei lá, árvores, que são coleções, como florestas, que são qualidades, por exemplo, a cor, o tamanho da floresta, todos esses conceitos, essas entidades, embora aqui eu tenha 3 entidades, quantidades, objetos e coleções, que tenham identidade rígida e ontológica e qualidades que são dependentes, todos eles têm estabilidade temporal. Uma vez que eles existam, eles continuam existindo até desaparecer como tal, eles preservam a sua identidade. Isso são chamados em ontologia de continuantes. E depois eu tenho aqueles que são os ocorrentes.
né? O desenvolvimento do tumor no pulmão do João, ele acontece em etapas. Em cada fatia de tempo, eu tenho um pouquinho daquele desenvolvimento acontecendo. A vida do João, o desenvolvimento do tumor, o terremoto, o fluxo de petróleo do poço, todas essas coisas são chamadas de ocorrentes. Eles são eventos e processos, mas é mais do que eventos e processos, porque eu tenho fluxo, por exemplo, eu posso objetificar fluxo, mas ele nunca está totalmente presente no slice de tempo. Uma pessoa, ela está totalmente presente numa fatia de tempo, mas o fluxo ele vai se desenrolando ao longo do tempo. Então, intervalos de tempo, processos e eventos desse tipo são chamados de ocorrentes em ontologia. E essa, normalmente, é a primeira separação que a gente faz ao fazer modelos ontológicos. Então, eu tenho continuantes, que são coisas que existem, no meu exemplo aqui, o cavalo, o jockey e a cerca, e os ocorrentes são as coisas que acontecem, como no caso, o pulo. Então, são duas perspectivas ortogonais e complementares muito comuns em modelos. Eu tenho estoques e fluxos, mercadorias e serviços, anatomia e fisiologia, produtos e processos, objetos e processos geológicos e assim por diante. Isso é muito importante separar no início. E é um problemão quando eu modelo processos como se fossem coisas. Então, eu uso uma ontologia de topo para fazer essas distinções. Por exemplo, eu escolho a entidade, ela vai ser geral ou específica, então vai ser universal ou particular, acontece no tempo, através do tempo, vai ser um continuante ou um ocorrente, existe por si só, como um sortal independente, que é a maçã, e é um trope dependente, como uma qualidade, a função de alguma coisa, a disposição de acontecer alguma coisa, ou relações entre entidades. Isso é um princípio básico de se fazer ontologia, é construir, associar meus termos a categorias desse tipo. Bom, para fazer análise ontológica, eu vou pular essa parte por causa do nosso tempo e vou ir direto, vou pular os princípios aqui, as minhas aulas de ontologia aqui, e eu vou ir direto para isso aqui. Quando a gente vai fazer análise ontológica, a gente associa os termos às categorias de topo. As categorias de uma ontologia de topo. Por quê? Porque essas categorias, elas incorporam esses princípios ontológicos desses slides que eu pulei ali, e eu simplesmente faço a categorização sem precisar ter um conhecimento muito profundo da teoria filosófica. Então, ontologias de topo, elas fazem isso, elas definem conceitos gerais, que não são conceitos de domínio, e eu uso para fazer análise ontológica. É como se vocês pensam assim, eu tenho aqui a cadeia de animais, né? De vertebrados. Então, tem coluna vertebral, tem garras, tem caminho em quatro patas, tem óvulos, tem o corpo coberto de pelos. Essas categorias, elas me ajudam a classificar animais. Eu pego um animal que eu não conheço, eu posso não conhecer o animal, mas eu consigo dizer por essas categorias em qual classe ele está. Então, essa construção das classes de vertebrados, ela funciona para a parte de biologia animal, como uma ontologia de topo funciona para a construção de conceitos. Então, oferece uma definição formal de modo que eu possa analisar aquele objeto e incluir ele numa categoria. E, com isso, eu incorporo aquelas teorias ontológicas todas, sem precisar descer na compreensão de todos os princípios que eu aplico. Então, ontologias de topo tem muitas, né? Muitas, assim, pelo menos umas 10, 12. Tem outras que eu não citei aqui, que é a Yamato, que é a Sumo, que é dedicada. Yamato é uma ontologia que trabalha muito com essa questão de processos. A Sumo, que é uma ontologia construída para a engenharia, ela é quase uma ontologia de domínio que eu posso estender para construir para a engenharia. A gente usou a Sumo para fazer a ontologia de robótica, que é o padrão mundial hoje. Eu escolhi essas três porque elas são as mais usadas hoje para a indústria, certo? Eu trabalho com duas, que é a UFO e a BFO. Mas para as aplicações de indústria, que são de domínios materiais, eu uso a BFO. E eu vou dar, então, uma rápida apresentação. Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, cada uma cobre. Por exemplo, a UFO, ela é necessária se eu vou trabalhar com entidades sociais. Contratos em empresas, coisas como intenções, toda essa parte mais gestão, ela já precisa de uma ontologia como a UFO.
para modelar entidades materiais, biologia, agronomia, geologia, a BFO ela tem uma estrutura muito mais fácil de usar. Então, para cada uma, elas têm mais ou menos o seu destino, ok? Nós, para petróleo, trabalhamos com a BFO. Para outras aplicações, a gente usa a UFO, porque a UFO tem uma teoria ontológica melhor de base do que a BFO, mas ela é mais difícil de usar. Bom, então a gente usa isso, né? A BFO, ela tem o livro do Barry Smith e do ARP disponível para download gratuito, e ela tem um site onde tem todas as versões, todos os manuais, todos os modelos, e ela é muito usada na área da indústria, ela foi adotada agora pelo governo americano, e ela tem uma enorme base de ontologias prontas para a área de medicina, que a gente usa muito para se inspirar, para modelar coisas que a gente não sabe muito bem como modelar. Então, assim, para a Embrapa, seria a minha sugestão técnica, seria de usar essa aqui, certo? Então, é uma ontologia pequena, de poucas entidades, e que foi concebida para fazer integração de informações em pesquisas científicas. Ela foi criada para isso, para fazer integração de informações em pesquisas em biologia e medicina. Ela é uma ontologia realista, ela só modela as coisas que existem, por isso que ela não é muito boa para coisas sociais, como contratos, como empresas, que são coisas que são conceituais, são abstratas. Então, ela não tem modelo de representação para essas coisas, e ela não tem conceitos específicos de domínio. Então, ela é super reusável em qualquer domínio, e isso facilita muito a interoperabilidade. Está aqui a documentação toda dela, e uma visão geral, assim, ela é baseada... basicamente, os princípios filosóficos para estruturar a árvore da BFO, além de ter essa visão realista, que só modela as coisas que existem no mundo concreto, material, e eu posso modelar, além disso, informações a respeito das coisas do mundo concreto e material, mas não entidades abstratas, completamente abstratas. Então, por exemplo, coisas matemáticas eu não consigo modelar. A BFO, ela é dividida dessa forma. Eu começo com aquilo que existe e aquilo que acontece, então, continuantes e ocorrentes, é a primeira grande divisão. Entre as coisas que existem, eu divido nas coisas que são sortais independentes, como foi o caso da maçã, e todas as coisas que são dependentes, relações, funções, disposições. Depois eu tenho, dentro das coisas que são independentes, eu tenho entidades imateriais, como, por exemplo, áreas, espaços 3D, espaço aéreo, esse tipo de coisa, são imateriais, mas não são abstratas, e coisas que são materiais, e aí, bom, aí eu tenho alguns tipos de coisas materiais, com objetos que formam todo, objetos agregados, e informações sobre objetos. Tá? Não vou detalhar tudo aqui para vocês. E depois eu tenho, então, todos os dependentes, que são qualidades, disposições, funções, relações e assim por diante. Então, isso aqui é a estrutura básica da BFO, é super bem documentado e explicado no livro do Barry Smith. Com isso, a gente constrói coisas como isso que a gente fez, são redes de ontologias, porque a BFO permite muito fazer módulos de ontologias para diferentes domínios, mantendo a integração a partir da ontologia de topo. Então, a gente trabalha assim, a gente pegou a BFO, né, como essa ontologia de topo, especializou ela e fez a GeoCore, onde nós representamos os conceitos principais de geologia. Vocês da Embrapa devem fazer isso também, pegar os conceitos principais materiais na área que a Embrapa cobre, e aí, a partir desse núcleo aqui, então, a gente derivou diversas ontologias de geologia para diferentes áreas, geologia de petróleo, sedimentologia, agora a gente fez a GeoFold, que é para a parte de tectônica, e assim por diante. Daí eu tenho a Core para engenharia, onde eu reuso outras ontologias que existem para engenharia, e aí, então, eu especializo, e a gente fez aqui a ontologia para plantas de produção. Esse é mais ou menos o modus operandi. Bom, o esforço de desenvolver uma ontologia não é trivial, ele assim, eu preciso de gente bastante especializada, e é um trabalho minucioso para fazer, é como fazer um desenvolvimento de software, mas uma vez que está desenvolvido, eu vou estendendo, e isso, se eu usar um rigor para fazer o desenvolvimento, eu posso estender, e suporta bem o rastreamento das propriedades das entidades entre diferentes dados e sistemas, se torna uma ferramenta muito boa. Estabelece um padrão de fato, que
estabelece um padrão de fato que pode ser processado por computador para verificar consistências e similaridades, assim é por computador, não por pessoa, suporta machine learning em cenários de poucos dados, então complementa LLM, machine learning, a gente tem feito coisas muito interessantes nessa linha, tem muitos usos para fazer, então paga o esforço de fazer. Está aqui o meu grupo, né, os meus ontologistas top aí, o pessoal que trabalha no desenvolvimento, então eu reconheço sempre o trabalho de todos, obviamente a gente não fez tudo isso sozinho. Pergunta. Pelo que entendi, essa perspectiva sobre ontologia não é aquela que vem da filosofia da ciência, que entende a ontologia como um pressuposto metateórico que caracteriza o conhecimento científico junto com os demais pressupostos metateóricos. Epistemologia, assim, é a mesma ontologia. A ontologia é um ramo da filosofia, baseado, é um ramo da metafísica, a área da filosofia baseado no estudo das coisas que existem. Em filosofia. Claro, e aí, quando eu estudo em filosofia, eu trago essa noção para a filosofia da ciência e tem essas subdivisões aí que tu trabalha. Esta visão que eu estou dando para vocês aqui é como a ontologia veio da filosofia, as teorias de ontologia vieram da filosofia e são aplicadas em ciência da computação. A gente está fazendo aqui uma discussão que é a gestão da informação e desenvolvimento de software. Então, alguns pressupostos teóricos que tu citas aqui, eles não são usados aqui. Epistemologia a gente usa. Eu cortei esses slides que falam essa parte para não entrar muito fundo na parte de teoria. Mas, sim, essas questões todas também são tratadas em ciência da computação. Mas eu enfatizei realmente uma coisa de ferramental mais pragmático aplicado para a construção de sistemas. Então, algumas coisas foram puladas nessa visão que eu mostrei aqui para vocês. Mais perguntas? Bom, a gente poderia ficar aqui, eu gostaria de ficar alguns meses, pelo menos, dos desdobramentos de tudo isso. A professora estava aqui sofrendo em pensar no tempo, né? E a gente já estava entre nós conversando, não vamos pará-la, mas ao mesmo tempo a gente se propôs a fazer essa introdução, né, teórica, e depois a Patrícia ainda apresentar umas aplicações, né? Então eu vou propor que a gente passe para a Patrícia e, de repente, concentre, né, essas perguntas, continuar no chat, e a gente vai respondendo à medida do possível, e que seja uma primeira conversa também, a gente vai poder anotar também outras perguntas e manter esse contato aí, para a gente continuar tirando as dúvidas e aprendendo mais sobre ontologias. Eu vou apresentar a Patrícia, então, tudo bem? Enquanto isso, óbvio, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode... Eu já vou me mutar aqui. Agora vocês vão ver para que serve tudo isso. Bom. Então... Eu gostei que a professora Mara falou do gancho de ser difícil de construir, agora a gente vai ver um pouco de... né? O que me chamou muita atenção foi isso, né? Eu esqueci de falar no início, eu conheci a Patrícia e a professora Mara lá na Ontobras no ano passado, né? Para mim foi ótimo ouvir e também ter mais essa noção de todas as teorias, das ontologias, mas eu me identifiquei muito com a palestra da Patrícia porque ela veio com essa visão, né, do pé no chão ali na fábrica, o que a gente faz mesmo, né? E é uma realidade que a gente vive para começar a trabalhar com ontologias, né? Então, a Patrícia, vou agradecer mais uma vez a professora Mara, e a Patrícia, então, ela é profissional de nível superior sênior do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, CENPES, atua há mais de 10 anos na área de reservas e reservatórios da Petrobras, mestre pelo Departamento de Informática da PUC-Rio, estuda o vocabulário dos profissionais da indústria de óleo e gás e formas de utilizá-lo na recuperação da informação. Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, com dupla diplomação pela École Centrale de Paris. Ó, eu não estava esperando para esse final. Chique. É isso aí, Patrícia, eu vou passar a bola para você, porque a gente tem que aproveitar cada minutinho das falas de vocês.
Beleza, pessoal. Obrigada, Milena. Mais uma vez é um prazer enorme estar conversando com outros profissionais assim de domínio empresarial e de domínio de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Assim, fiquei super contente com o convite. Deixa eu ver se vocês vão ver minha apresentação. Acho que sim, é ótimo. E a outra responsabilidade grande é seguir a professora Mara, porque agora na vida real, assim, como sempre, a professora Mara tem uma clareza muito grande dos conceitos, do que é possível fazer ou não fazer, e na hora das aplicações, eu acho muito bacana mostrar essa ponte, assim, porque no nosso domínio a gente acaba podendo violar um pouco, ou se atrapalhar um pouco, e a colaboração com a universidade é fundamental. Vocês vão ver que em todas as aplicações, de uma forma ou de outra, a gente bebeu dessa fonte dos trabalhos de universidade de outros que vieram antes, assim, porque é quase impraticável, né, dentro de uma empresa se dedicar integralmente à ontologia somente. Então, eu vou falar um pouquinho de casos reais. Antes, assim, um pequeno mini currículo, a Milena já comentou, né, eu fico no CENPES, o Centro de Pesquisa, esse lugar que está no meu fundo de tela, e que está nesse slide maravilhoso, imitei a professora Mara e coloquei meu e-mailzinho para vocês, e vocês são super convidados a conhecer o CENPES, assim, é um local de excelência para pesquisa e desenvolvimento, ficaria super honrada de receber vocês lá, é um espaço de todos nós, assim, de todos os brasileiros. Eu entrei na Petrobras em 2012 como engenheira de reservatórios, depois eu comecei a migrar um pouco para trabalhar com dados e suporte a decisões orientadas por dados, e aí comecei a perceber essa dificuldade aí de agregar, avaliar e responder, assim, às vezes o cara pergunta da planta de produção e, de fato, ele pergunta das plantas que estão plantadas na planta de produção, é uma coisa super... e nesse momento de fazer esse suporte a decisões, eu comecei a me interessar pelo assunto de ontologias, e aí eu entrei nas famosas gerências e departamentos de transformação digital, eu comecei a trabalhar com o papel do vocabulário de domínio, e uma referência grande que a gente tinha na época era o próprio Agrovoc, assim, que era uma coisa que orientava um pouco o que a gente queria fazer, foi um pouco norte, assim, então, não só para mim, mas para a minha equipe, quando eu comentei que conhecia a Milena, eles ficaram super contentes, lembraram do Agrovoc e dessa questão do vocabulário, né? E aí depois, no meu mestrado, eu fui, de fato, começar a mexer com ontologia de aplicação. Mas eu faço parte de uma rede, eu coloco aqui alguns colegas, eu poderia mencionar muito mais colegas, que é como a GoFair, né, assim, a gente não tem exatamente, aí vem uma questão da aplicação do mundo real de ontologias, né, a gente não necessariamente tem a gerência de ontologias da Petrobras, e não tem metas para quantos conceitos a gente definiu, e quantos artefatos, mas a gente tem, como vocês aqui, né, no GoFair, a gente tem uma teia de pessoas que se interessam pelo assunto, que são da TIC, da gestão de dados, e aqui eu coloquei só para a área de exploração e produção, né, e desenvolvimento da produção. Eu vou falar muito do domínio de geociências de reservatório, que é onde eu costumo trabalhar, mas a gente tem, por exemplo, o colega Pedro, que está aqui no cantinho na foto, ele também trabalha com modelagem conceitual aí para a parte de equipamento, bomba, válvula, então é uma teia de interesses, tá, pessoal? E eu vou começar com a motivação, que talvez seja muito similar à de vocês, assim, por que trabalhar com ontologias, né? Na exploração e produção de óleo e gás, a gente tem um grande volume de dados, então, dados que foram coletados ao longo de décadas, né? A Petrobras é da década de 50, a gente tem campanha de aquisição de dados desde então, e hoje em dia, com a capacidade de telemetria que a gente tem grandes centros de operações integradas aí. Eu ia até trazer um printzinho para vocês, acabou que eu recebi muito tarde ontem, mas aquelas salas de controle com aqueles televisores maravilhosos que vão até o teto, com um monte de ferramenta piscando o tempo todo, isso está acontecendo em tempo real em campos como o de Búzios, então o volume de dados é muito grande.
eles são oriundos de diferentes fornecedores e por isso eles possuem uma sintaxe, mesmo que eles queiram dizer a mesma coisa, já começa com uma sintaxe variável, e sem nem falar da semântica, né? Então o protocolo para a leitura do dado é diferente, a maneira de armazenar, a maneira com a qual ele é escrito é diferente, e esses dados têm um grande potencial de geração de informações, né? E por que eu falo geração de informações? Né? Se a gente pegar teoria da comunicação, alguns conceitos básicos, né? Os dados sozinhos não compõem informação, né? Informação é uma medida da surpresa, e informação, ela tem valor para a gente, na medida que ela revela algo que a gente não sabia antes e que ela nos capacita a entender um fragmento de mundo ou uma verdade ali sobre o que a gente quer saber, de uma maneira que eu não sabia antes, né? Então, ela necessariamente precisa aí de um elemento de surpresa para ter valor. E aí, se a gente pega só dados, eu conversei com o Oráculo, na Petrobras a gente também tem aí uma versão da API do chat Petrobras, né? Qual que é a diferença entre o dado e uma informação, né? O dado é um elemento bruto, que pode ser um número, um texto, uma imagem, e representa um fato ou uma observação isolada, né? A temperatura da cidade hoje, no Rio deve estar fazendo uns 23 graus, isso é muito pobre em termos de informação. Mas quando a gente processa, organiza, interpreta esse dado e coloca ele dentro de um contexto com significado, aí ele passa, naquela curvinha da informação, ele passa a ter mais valor, né? Então, como tem evoluído a temperatura do Rio de Janeiro nos últimos anos, o que eu posso prever de temperatura amanhã, baseado no histórico? Isso, para mim, e na indústria do petróleo também, isso passa a ter valor, né? Se eu sei que determinada área tem um arenito, ou foi descoberto um campo de petróleo, aquilo é um dado, mas a partir do momento que eu começo a combinar, interpretar e organizar esse dado, a gente fala de informação. E aí, nessa parte de organização, interpretação, significado e contexto, eu acho que tudo que a professora Mara apresentou vem complementar, não adianta, né, as ontologias vêm como ferramental para a gente conseguir transformar dados em informações, né? E aí, na parte de aplicações mesmo, eu vou pular direto para as aplicações. Eu vou apresentar 3 naturezas de aplicações que a gente tem, assim, da vida real, mas que não são segmentadas, uma coisa pode evoluir para outra, né? A gente tem aplicações de ontologias para fazer projeto de base de dados, ou o design, de fato, eu não achei uma palavra melhor do que essa em inglês, que não é exatamente um projeto de base de dados, mas é o desenho mesmo de uma base de dados. A gente tem aplicações de ontologia e interoperabilidade, eu vou falar melhor o que é interoperabilidade quando eu chegar lá, e em recuperação da informação. E aí, design da base de dados, design de base de dados é a coisa, eu diria que assim, a aplicação mais simples de ontologias, e foi aquelas que a gente fez primeiro, né, assim, as aplicações que a gente tinha a partir de 2017, 2018, tinham muito a ver com design de base de dados, né? E qual que é a motivação para isso? Por que a gente começou com base de dados, né? Quando a gente quer organizar uma base de dados, a gente tem algumas necessidades-chave que as ontologias endereçam, né? Uma coisa, por exemplo, é identificar quais são as entidades daquele domínio. Então, se eu vou criar uma tabela de dados, o que vai ser representado ali, né? O que me interessa? O que o meu domínio, qual que é o conceito do meu domínio que me interessa? Então, no petróleo, por exemplo, eu coloquei um exemplo de poço, né? A gente precisa fazer um esclarecimento e desambiguação de conceitos, por exemplo, um poço produtor, ou um poço injetor, ou um poço artesiano em contraste com o poço de petróleo, né? E a gente precisa formalizar as definições dessas entidades. E, finalmente, estabelecer relações entre as entidades. Então, numa base de dados relacional, por exemplo, isso também é um ferramental que vem de ontologias que ajuda, né? Mas qual que é o problema na vida real, numa aplicação real, assim, que a gente viu na indústria do petróleo, né? No geral, as bases de dados já existem, e isso também deve existir na Embrapa. Então, a gente já tem um legado informacional de coisas que foram representadas de maneira ontológica ou não, e essas bases de dados, elas são pré-existentes. Então, a gente tem representações, bases de dados que
contém registro dos nossos poços com informações, a gente registra o que é óleo ou volumes, o que são os barris ou a produção individual de petróleo, as pessoas envolvidas, né, nessas atividades também são uma entidade de interesse, então tudo isso já está conhecido ou modelado previamente, algumas vezes causando até alguma dificuldade, né? Às vezes até essa modelagem prévia mais atrapalha do que ajuda, assim. E aí o interesse em ontologias, nesse caso de design de base de dados, é esclarecer, no caso das nossas aplicações, né? Foi para esclarecer domínios mal definidos ou de difícil definição. Então, na vida real, o que a gente usou ontologia no primeiro momento foi definição de domínios de suporte ao negócio, como domínio legal, de gestão, de riscos, ou os casos em que os conceitos são do negócio, mas são de difícil definição. Eu imagino que para vocês também deve ser uma dificuldade. A gente tem profissionais da área de geociências que trabalham com riscos e tem uma dificuldade até de entender o que é um risco, o que é esse conceito de risco. Então, a gente teve aplicações, por exemplo, em que a gente orientou essa definição por ontologia, até para poder criar um léxico explicativo para esses profissionais, tá? Isso tem acontecido no ambiente legal da comunicação com a ANP, também tem um colega desenvolvendo uma ontologia para isso, mas eu vou mostrar aqui um caso mais raiz da geologia, que é um domínio que a gente tinha, bases de dados, mas com coisas de difícil definição aqui. Então, a aplicação do painel de análogos de reservatório, baseado nesse sistema aqui, SAGA, de análise de geometria e arquitetura. E aqui eu não vou me arriscar a falar muito de geologuês, porque a gente tem uma geóloga na sala, e a gente sabe que eu vou correr o risco de falar besteira, mas eu queria ilustrar um pouco a dificuldade que foi esse domínio que a gente modelou. Eu trouxe um videozinho aqui. Eu que coordenei, né? Exatamente. Cooperação com a universidade, o lado da ontologia foi feito aqui. A gente tem as referências depois e é fortemente baseado no trabalho da professora, que continua com o Lucas ainda, né? Ainda é um trabalho em andamento. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esse apontador para conseguir dar o play. Eu vou pular esse vídeo, porque senão a gente vai falar só de geologia aqui. Aqui, para falar sobre o que é esse domínio, tá? Pretty easy to see that there is a wide array of potential depositional environments on this world, and that they are all unique in their own ways. Indeed, it's probably safe to say that they have their own unique combinations of physical, chemical, and biological processes that affect their sediments and ultimately determine what sorts of rocks form from them. The physical, chemical, and biological characteristics of a rock that are related to its depositional environment are called its facies. Patrícia, alguém falou que o volume estava um pouquinho baixo do som. Você estava passando, né, o vídeo? Tinha um sonzinho, mas eu vou comentar sobre o vídeo, né? Esse universo aqui que a gente tentou modelar é das geometrias e das arquiteturas dos corpinhos geológicos aí. Então, os corpos geológicos podem ser rochas ou combinações de rocha, eles têm escalas, e é onde estão armazenados o petróleo, né, os nossos recursos minerais. E aí vocês viram pelas imagens que eles têm diferentes origens que podem ser comuns, mas que têm particularidades entre si, né? Então, tem uma combinação física, química e biológica na geração das rochas, e que depois, quando a gente perfura essas rochas, elas contam uma espécie de história, elas têm uma carinha, vamos dizer assim, que é a geometria delas, né? E esse domínio, ele é bastante complexo, né? E eu coloquei aqui, né, um problema de padronização do conhecimento mesmo. Então, quando a gente olha
uma feição de rocha, a gente pode falar dela de várias formas, né? Tanto pelo aquilo que eu estou vendo, né? Então, eu estou vendo que são planos paralelos, ou eu estou vendo que ela tem algumas ondulações, ou que ela parece acanalada, ou eu posso tentar referir essas feições em função dos ambientes deposicionais, né, no qual elas foram geradas. Então, se foi uma duna que eventualmente virou uma rocha, ou um delta de um rio, e a gente tinha uma questão, uma dificuldade de padronização desse conhecimento entre os próprios geólogos, assim. Então, isso dificultava, por exemplo, se eu quero procurar corpos de rocha que se pareçam conceitualmente com aquilo que eu estou procurando, os geólogos gravavam essas informações internamente, essas informações não estavam em base de dados nenhuma, né? Então, eu descobri o campo de marlinha, um arenito, assim, assado, tem canais amalgamados, eu quero outros corpos geológicos que tenham canais, então eu vou selecionar na minha ferramenta, isso não existia. E a gente tinha até uma dificuldade de criação dessas ferramentas por uma falta de padronização do conhecimento. Então, esse projeto Saga, ele se baseou muito fortemente nessa ontologia georreservoir, mas não somente. Esse projeto ele continua em evolução, que é uma ontologia desenvolvida lá no grupo da professora Mara, que tem o objetivo de descrever esses sistemas deposicionais em ambiente marinho profundo. E o que foi feito foi uma análise terminológica por especialistas de domínio que eram familiarizados com fundamentos de construção de ontologias. Então, assim, até para falar para vocês que são do domínio empresarial, né, a gente teve colegas como eu, Lucas, né, que, por trabalhos junto com a academia, se familiarizaram com esse ferramental de ontologias, pegaram todas essas referências, padronizações distintas que a gente tinha e fizeram, em parceria com a universidade, uma análise dos termos ali, de como a gente organizar esse conhecimento. Então, a gente consegue organizar uma série de coisas, como, por exemplo, aquelas faces, né, aquelas feições que estavam ali no vídeo, atributos como a dimensão desses corpos, a geometria desses corpos, né, largura, profundidade, e até o objeto, os corpinhos, o objeto geológico, né, de que unidade deposicional ele é oriundo. Né, esse trabalho ajudou a gente a pegar aí, Petrobras, o Brasil, né, tem da ordem de 1.000 campos de petróleo, então, a partir desse trabalho, a gente foi pegando os nossos corpos geológicos dos campos de petróleo e categorizando, criando essa base de dados, e isso permitiu a construção de um painel, que é a coisa mais simples que a gente vai fazer com um dado, né? A gente vai pegar ele e olhar, né? Então, hoje a gente tem um painel da Petrobras que permite a seleção de análogos. O termo analogia, ele é super complexo em geologia, mas é no sentido de parecido mesmo, ou que venham do mesmo ambiente, parecido segundo algum critério, né? E aí a gente conseguiu disponibilizar um painel de análogos de geometria deposicional a partir desses dados que foram organizados, em que, dentro daquele universo de campos ali que o geólogo quer estudar, ele consegue selecionar, aqui está ilustrativo com base no que eu tenho acesso, mas ele consegue, eu não sei se é visível aqui, ele consegue selecionar conceitos, né, então complexo de canais, ou as feições, né, barras, build-up, tá, que foram possíveis de serem organizados a partir de uma ontologia, né? Antes disso, o que a gente tinha era uma salada de formas e de termos que não tinha muito significado, que a gente não conseguia pegar um corpo geológico e atribuir a alguma qualidade, né? Então, parece uma aplicação boba, mas é uma aplicação que, inclusive, saiu no Valor Econômico, porque a gente tinha um processo que levava meses, e que dependia fortemente da memória de pessoas e da disponibilidade dessas pessoas, e depois que a gente organizou esses dados, a gente conseguiu mimetizar um processo que levava mês para ser concluído em horas, na verdade. Aqui está em poucos dias, mas a gente chegou a concluir coisas em horas, assim, de exploração de base de dados. Nas aplicações sobre interoperabilidade, né? Interoperabilidade, ela fala, a motivação do uso de ontologias para interoperabilidade é porque as ontologias,
uma das definições de ontologias é um consenso, é um artefato que resulta de um consenso compartilhado acerca do entendimento do domínio de um pedaço de mundo, né? Então, a gente tem um consenso no Brasil que a picanha é um pedaço da carne, então a gente constrói a nossa ontologia a partir desse consenso, né? E quando a gente fala de interoperabilidade, a gente tem diferentes equipes ou diferentes empresas que têm entendimentos parciais de mundo, e as ontologias ajudam a identificar os conceitos que ancoram o significado entre essas diferentes equipes e times e disciplinas. Então, ali naquelas ilhas de informação, que eu achei muito bacana, que a professora Mara colocou ali, a ilha de informação da hídrica, ou do solo, ou coisas distintas, eventualmente elas precisam se conversar, e a gente precisa de conceitos que ancorem aí, em cima dos quais elas consigam conversar, né? As ontologias também permitem fazer um mapeamento da cadeia de ações ao longo desses conceitos e, consequentemente, ao longo das disciplinas que lidam com esses conceitos, e permitem modelar, em consequência, né, conceitos e comportamentos também. Então, o exemplo aqui é um exemplo que foi um trabalho da equipe do PET Twin, da qual a Federal do Rio Grande do Sul fez parte, que era uma equipe para a gente começar a estudar os gêmeos digitais, né? Gêmeo digital é uma expressão, digital twin, né, com bastante euforia aí na indústria, mas que na realidade é de super difícil implementação. Então, se a gente ilustrar aqui, né, uma unidade de produção como o Campo de Libra, né, de Mero, que tem aí uma série de poços, cada poço é equipado com grandes equipamentos, que possuem uma quantidade gigante de sensores em tempo real, e esses poços são interligados por dutos, esses dutos vão lá na plataforma, e em subsuperfície a gente tem também as informações ali daquele óleo, daquela rocha. A gente tem, inevitavelmente, quase um problema de comunicação entre sistemas, ferramentas e pessoas, né? E aí, ilustrando esse problema, como eu fiz no Ontobras, esse problema é o seguinte: você tem as diferentes fontes de dados, então, os sensores que medem ali dados diferentes, né? O triângulo, a bola, a curva, mas a gente também tem dados que são periódicos, assim, que eles não são em tempo real, então, adquira uma sísmica, poço ou teste, que vai dar uma outra informação também sobre o mesmo, sobre coisas parecidas, né? Eu posso medir a pressão daquele fluido em tempo real, ou ter um imaginamento de como está localizado aquele fluido na rocha, por exemplo, né? A gente tem o histórico do ativo, que é o dado permanente, tem também dados que vêm de documentos, de imagens, e que não necessariamente estão em tabelas de dados, e cada equipe olha para uma fração daquele dado para gerar o seu próprio insight. Então, o pessoal ali do topside, que trabalha na unidade de produção, vê um pedaço da realidade, o pessoal que trabalha naqueles equipamentos ali do fundo do mar vê outra porção da realidade, o pessoal de poços também gera os seus insights, e o reservatório também tem as suas próprias coleções de dados, as suas ilhas informacionais. E aí a ideia da ontologia é a gente permitir uma camada que integre, que faça a integração desses dados, ou habilitar a construção dessa camada, para que as disciplinas em conjunto consigam ter conclusões mais ricas e mais aprofundadas sobre fenômenos que elas estão observando ali a partir das suas ilhas de informação, né? Então, a aplicação foi uma prova de conceito desse gêmeo digital, o PET Twin. Se vocês quiserem saber um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais nesses conceitos, no próprio gêmeo digital tem um talk aqui que a professora Mara fez, juntamente com o pessoal do PET Twin e pessoas da Petrobras, que está lá no site do PET Twin. E o que permitiu essa POC, essa prova de conceito, foi uma ontologia chamada O3PO. A O3PO é do domínio de garantia de escoamento, então ela vai modelar aquela foto lá que eu mostrei para vocês, com todos aqueles elementos. O objetivo era desenvolver esse vocabulário de referência uniformizado, composto por conceitos claramente definidos, e ela foi feita aqui, nesse caso, através de uma análise extensiva de padrões e modelos de dados já pré-disponíveis. Então, a norma ISO, normas empresariais, formatos das ferramentas foram avaliadas. Isso virou um trabalho que também está em evolução, mas eu vou mostrar, porque eu
curto muito essa ontologia, eu acho ela muito incrível, porque ela se aventurou a definir coisas muito do nosso dia a dia e que pode parecer que é um consenso, mas não é. Então, a cabeça do poço, o duto, a árvore de Natal. Sim, árvore de Natal é um conceito de petróleo, que é um equipamento, não é um artefato decorativo. O óleo, a água, né, o reservatório, e também um conceito que eu acho super bacana de fluxo, que é super difícil de definir para a gente. E o fluxo, no final das contas, se a gente fizer aqui esses supplies fluids, né, que é o fluxo, né, o fluxo é o que une muitas disciplinas, né, o óleo sai ali do reservatório, ele passa pelos poços, ele passa pelo duto, ele vai lá para cima, ele é tratado. Então, de alguma maneira, essas relações entre as disciplinas foram simbolizadas e ancoradas no próprio fluxo de fluidos que a gente tem dentro de uma unidade de produção. E o resultado aqui é um dos resultados, né? Vamos ver se esse vídeo vai... vai. É um caso de uso para perdas de injeção nas nossas unidades. Deixa eu ver se consigo dar o play aqui. Consigo. Então, não é só um painel, né, é um analítico estendido. Aqui a gente permite, eu vou dar uma pausinha aqui para explicar um pouco, a gente permite, através desse conceito de fluxo, olhar para objetos do nosso mundo como um poço e ver o que está atrelado a ele lá do fundo do reservatório até a unidade de produção. Então, as válvulas, a temperatura, as medidas que estão sendo medidas naquele óleo. Isso é muito importante para a gente, se eventualmente a gente tem um problema, por exemplo, de entupimento desses dutos, a gente consegue identificar claramente em que parte está. E antigamente, cada disciplina ia ter que correr lá com os seus entendimentos para conseguir achar onde que estava esse entupimento, né? Então, a gente consegue selecionar aí, no navegador da ontologia exatamente os conceitos, no caso, os poços, né, que são conceitos muito fundamentais para a gente, e a partir desses conceitos, as suas propriedades e todos aqueles equipamentos que estão grudados aí, de alguma forma, nesse poço, né. Então, aqui a gente quer ver, por exemplo, a pressão. A gente consegue ver a pressão em um pedaço específico ali no anular, né, no fundo do poço, mas também consegue ver a pressão com a qual esse duto chega lá na cabeça. Isso pode parecer bobeira, mas a gente não tinha isso de maneira fácil, tá? Também é permitido, como são dados em tempos reais, né, a gente consegue fazer uma analítica aumentada e fazer séries temporais, começar a trabalhar com inteligência artificial para gerar modelos aí de comportamento dos dados, mas tudo isso a partir de uma organização do dado que não existia previamente, né? Eu acho que tem até aqui, ó, a gente consegue, por exemplo, cada um desses elementos, né, tentar correlacionar suas medidas, né? Então, como é que está o comportamento do que eu estou observando, né, de volume de óleo, volume de gás, enfim. Bom, tem até coisas que eu não sei o que são, que eu acho que tem coisas que têm a ver com detecção a partir de inteligência artificial, mas é isso, assim, essa organização dos dados permitiu a gente não só um painelzinho que a gente pode ver as coisas, mas habilitar um conjunto de ferramentas de analítica estendida e de ciência de dados, tá? Para fazer a monitoração desses poços de uma maneira que não era possível antes. Antes era muito telefone, uns 4 sistemas diferentes, e as pessoas batendo a cabeça ali sobre o que queria dizer, ou o que não queria dizer aquela pressão, aquela temperatura, aquela vazão, tá, pessoal? E aí eu vou falar da terceira aplicação, que eu trabalho mais intimamente, que é de recuperação da informação, né? Recuperação da informação é um campo que está, como os outros também, mas ele está em constante movimento aí, porque a gente tem as maiores empresas do mundo hoje são empresas de informação, então elas conseguem evoluir numa velocidade muito rápida, né? Mas quando a gente entra dentro do domínio empresarial, a gente tem problemas que são problemas de aplicação dessas tecnologias que são feitas nas empresas na Google, vou nomeá-las, né? Na OpenAI, a gente tem a evolução rápida da tecnologia da informação,
mas a gente encontra problemas da aplicação dessas soluções no ambiente industrial, né? E as ontologias têm potencial para contornar esses problemas de processamento em linguagem natural. A gente tem uma frase comum entre o povo da ontologia, que é little semantics goes a long way, né? E a gente tem testado isso, usar esse pouco de semântica para contornar esses problemas, né? E como a gente faz isso majoritariamente hoje na aplicação que eu vou demonstrar, né? Desvendando as informações que influenciam a tomada de decisões. Então, eventualmente, a gente tem na nossa base de dados conceitos que a gente acha que são importantes, mas as pessoas se expressam de forma distinta ou expressam informações que não necessariamente estão na base de dados, ou a base de dados não necessariamente tem todas as coisas importantes para a gente, né? Então, quando a gente começa a olhar em como a informação tramita, tem todo um descobrimento que a gente precisa fazer de como, de fato, falam as pessoas, e é isso que está envolvido em recuperação da informação. E quais são os desafios, né? Desafios, como eu mencionei, a aplicação das ferramentas desenvolvidas em domínio geral para domínio específico, né? O Google, por que eu não tenho um Google da Petrobras? Por que eu não tenho o ChatGPT que me dê todos os meus dados? Eu acho que aí na Embrapa vocês devem ter o mesmo problema, né? Eu queria achar aqui, igualzinho eu faço no ChatGPT, sim, mas lá no Google e no ChatGPT, a árvore de Natal, majoritariamente, é um artefato de decoração, e eu preciso dizer que é uma árvore de Natal equipamento, né? Aqui dentro, se eu falar da árvore de Natal, eu vou ficar confuso se eu aplicar a tecnologia que foi desenvolvida para Google. Então, tem esse descompasso entre o estado da arte das empresas de tecnologia e a nossa realidade industrial, né? Os caras estão voando aí, tá agendando meu ingresso de cinema conforme a disponibilidade da minha agenda, mas dentro da Petrobras a gente tem aí um descompasso, né? E a ontologia tem ajudado, a Mara colocou no final da apresentação dela, que a gente está experimentando aí com IA, com machine learning, a gente tem uma porção de aplicações experimentais de ontologias em tarefas de aprendizado de máquina, tá? Isso tudo, assim, já diferente ali do painel e do Gêmeo Digital, tá num nível de maturidade tecnológica, assim, muito mais experimental, mas eu acho que é muito interessante da gente conversar, assim, tem um universo a ser explorado aqui dentro, né? A aplicação que eu vou mostrar é uma ferramenta de busca de documentos geocientíficos, e essa ferramenta, ela começou tentando ser o Google dos nossos documentos. O problema é um problema que vocês devem ter também, né? Essas coleções de informações, aqui tem um slide que ilustra, né? Se a gente pegar só a primeira página de cada item indexado, né, na web da ciência, né, no Google Scholar, a pilha de papel tem o tamanho do Monte Kilimanjaro, né? Só a página introdutória. Claro que a Petrobras não tem o Kilimanjaro, não é toda a ciência, mas a gente também tem uma coleção documental aí que é da ordem de 1 milhão de documentos, mais ou menos, que a gente tenta consultar com pouco sucesso. A gente se perde continuamente dentro dessa coleção de documentos que tem muito valor para a gente. E uma das ontologias, uma das coisas que a gente usa para tentar navegar dentro dessa coleção de documentos é uma ontologia que é a ontologia do Petronology Graph, né, que foi feita no domínio de geociências pró-legais, e ela tem como objetivo servir de base para a construção de aí eu peço desculpas pelo Google Translator também, não é um grafo, não é um gráfico, é um grafo, é um grafo de conhecimento composto por entidades de domínio e suas relações extraídas de documentos geocientíficos, né? A gente tem uma porção de trabalhos aqui que eu referenciei, e a gente bebe profundamente aqui dos trabalhos que foram desenvolvidos anteriormente pela equipe da professora Mara, né, principalmente que foram desenvolvidos na academia. Então já vou fazer uma provocação aí para vocês, não tem como, tá? A gente tem que se associar à academia para conseguir fazer essas coisas, e estende esses conhecimentos aí, principalmente da geocore, aqueles conhecimentos sobre os corpos geológicos, para incluir coisas que nos interessam, né, como os poços, as unidades eletroestratigráficas, coisas mais específicas aí que os nossos especialistas entenderam que era importante e que eram muito citados nos documentos e eram de interesse de ser procurados nesses documentos, né. A gente também tenta estabelecer algumas relações entre essas coisas, né, e aí aqui, por exemplo, ajuda a gente a fazer perguntas simples, como
por exemplo, um poço, na verdade, isso aqui está completamente errado, gente. O poço está localizado num campo, a gente consegue, a partir desse grafo, fazer perguntas como quantos poços estão localizados nesse campo, né? É claro que historicamente, numa base de conhecimento, a gente também conseguiria fazer isso, mas com o grafo a gente consegue fazer isso a partir de documentos, né? Não só a partir das nossas tabelas. E aí eu vou fazer uma demonstraçãozinha também em vídeo dessa ferramenta. Deixa eu tirar esse ponteiro para conseguir pegar o vídeo aqui. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que mimetiza muito o Google. Então, procurei uma palavra-chave aqui, Kahoot, que é uma bacia internacional. Aqui, então, os documentos são, não são de informação sensível. E aí tem uma série de documentos aqui que tem essa palavra-chave, seja no corpo ou seja no título do documento, mas eu quero filtrar aqui um tipo de rocha específica que eu tenho na bacia do Kahoot, por exemplo, evaporitos, né? Eu encontrei 48 documentos ali, e eu quero filtrar esses documentos para aqueles que contenham essa entidade aí, então eu chego em 12 resultados, né? E por que isso nos interessa? Porque isso é uma funcionalidade que não tem no Google, né? Eu não consigo filtrar elementos do domínio geocientífico para me ajudar a limitar o espaço de busca do Google, tá? Aqui a gente mostra outras coisas, a gente tem um visualizador prévio, esse visualizador também vê outras entidades que foram encontradas aí, e a gente tem também uma ontologia, que eu não falei dela aqui, mas isso também foi feito de maneira ontológica, uma ontologia que nos ajuda a classificar as imagens que vêm desses documentos. Então, o que é um perfil de um poço, o que é uma seção sísmica, que não são as categorias de imagens que usualmente a gente encontraria no Google e no ChatGPT, né? Então, para a gente entender também quais são a natureza das nossas imagens, a gente usou uma ontologia, aí aqui dá para ver, né? Eu quero achar a seção sísmica em Kahoot, ele consegue filtrar rapidamente e chegar exatamente aquilo que eu estou procurando. E aí, aqui, bom, aqui, todas essas informações que tem na esquerda aqui são as entidades do domínio que foram encontradas nesses documentos com modelos de aprendizado de máquina. E a gente tem outras funcionalidades em ver imagens parecidas, imagens que vêm do mesmo documento, enfim, aí a gente começa a criar aí os nossos modelos de machine learning. E, inclusive, mais recentemente, a gente começou a integrar essas coisas até com a API do ChatGPT aqui para fazer uma comunicação de perguntas e respostas mais natural, né? Então, vou passar aqui. Esse grafo, ele foi construído, uma das trabalhos que tem ali é o PetroNLP, né? O PetroNLP, basicamente, o que a gente fez, né? A gente selecionou um corpus documental ali bem curado e bem representativo do domínio, né? Definiu as entidades ali com apoio de ontologia e anotou essas entidades, encontrou essas entidades e as relações entre elas, e constrói esse grafo aqui, né, que ajuda a gente a navegar dentro desses artefatos e dentro desses documentos, né? E, posteriormente, a gente publicou, até uma patente que a gente depositou posteriormente, uma metodologia para fazer o inverso, ou seja, se eu tiver documentos que têm novas entidades, novas instâncias de entidades que a gente conhece, ele estende esse grafo para representar esse domínio novo. Ou seja, se a Petrobras descobrir um novo campo e publicar um documento sobre aquilo, né, ainda que isso não esteja representado no grafo, a gente tem uma metodologia que consegue identificar isso nos documentos e fazer a volta, tá? A gente tem experimentado isso, não vou me aprofundar muito por causa do nosso tempo, mas a gente tem tentado experimentar isso em sistemas de RAG. Aqui tem uma figurinha baseada numa referência que eu deixei aqui. Sistemas de RAG é uma forma da gente pegar os dados aí dos nossos documentos e transformar em vetores de informação, digamos assim, que vão ser passados como contexto para uma LLM como o ChatGPT, tá? Como a GPT-4o, o Llama, o Mistral, o que o valha. De forma que a gente consiga passar um pouco do paradigma Google para começar a ter esse paradigma conversacional em cima das nossas informações, né? E por que esse grafo nos interessa? Porque
em última análise, no futuro, e a gente já está começando, a gente já vai publicar algum paper sobre isso futuramente, queria trazer aqui, mas ainda está no forno. Em última análise, isso também permite a gente a ter uma camada que integre aí os dados, não só os documentos, mas também os nossos dados estruturados, que podem, eventualmente, também enriquecer esse contexto, né? Como que eu faço isso? Eu posso perguntar sobre uma bacia e ter uma camada de integração que vá buscar na minha base de dados informação sobre essa bacia e que vá buscar também lá nos documentos, tá, pessoal? Então, e por que ontologias, né? Para a gente ter esses conceitos bem definidos, sem misturar e sem repetir problemas que a gente já tem trazido historicamente, das nossas bases de dados, tá? Então, recapitulando, né, eu trouxe 3 aplicações, uma que é um painelzinho, que é aqueles conceitos mal definidos, de difícil definição, que eu quero começar a olhar, né, de forma, olhar através de uma máquina, digamos assim, que uma máquina leia. A gente tem a questão da interoperabilidade ali, que é o gênio digital, que a gente já está falando de escala, complexidade dos dados e diferentes atores. E a aplicação do tipo Google, ou do tipo ChatGPT, aí, que no nosso caso, usar a ontologia para identificar como é que os especialistas falam, né, em última análise, quais são as entidades que aparecem no discurso. Tá, pessoal, essa foi a minha apresentação. Deixa eu parar aqui para ver vocês. Obrigada. Eu tive que ligar minha câmera várias vezes, porque eu queria ficar assim, fazendo assim, concordando. Tem uma pergunta aí, a Ana levantou a mão. Ana Cristina? Oi, gente, obrigada. Fiquei impressionada aqui de quanta aplicabilidade, né? E, Patrícia, parabéns, viu? Sim, a gente não fica imaginando esses movimentos em uma empresa tão complexa, né, como a Petrobras, e como a gente pode aproveitar isso para a gente, né, numa instituição menor, como uma instituição de ensino. Muito interessante. Obrigada. Tem umas perguntas no chat aqui também. Pode ler, Bibs? Posso, que é para a Patrícia. Há um processo definido para mudança, incremento ou exclusão da ontologia aplicada? E como é feita a atualização do catálogo, repositório, sistema, base de dados? Meio que os incrementos, né, em cima das... Sim, essa é uma pergunta excelente, que fala muito da vida real. Como eu comentei, né, nossa equipe é mais uma teia do que, de fato, uma gerência que cuida de ontologias, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente compartilha nossos artefatos no repositório da Petrobras, no GitHub, e ali, incremento, exclusão e mudança, elas têm muito a ver, assim, com quem está cuidando daquele artefato naquele momento. Então, um novo membro entra naquele trabalho, você coloca ele na equipe do GitHub, e aí ele faz os commits, né, naquele repositório, da maneira que se faz normalmente no GitHub, os outros aprovadores aprovam, né, você define um aprovador, mas o problema é que isso ainda também está muito dependendo das pessoas, tá? Mais recentemente, a gente tem o colega Jacu, que talvez esteja aqui, porque ele pediu para eu passar o link da apresentação. A gente tem tentado homologar uma ferramenta que faz a gestão desses artefatos de forma organizada, tá? A gente fez uma contratação experimental de uma ferramenta. A ideia é ter um gerenciador de ontologias em que a gente possa fazer tudo isso de forma automatizada, mas ainda está em fase de testes, assim, ainda está muito experimental. Então, respondendo de forma bastante sincera, não, a gente não tem exatamente um processo bem definido, tá? A gente ainda depende muito das pessoas. Eu vou complementar essa resposta. No estado da arte, da engenharia de ontologia, ainda estamos no caminho dessa parte mais metodológica de versionamento de ontologia, de documentação. Eu tenho até um aluno que está fazendo mestrado nisso, documentação de ontologia
e tentar padronizar um pouco a forma como se modela, como se armazena, como se versiona. Tem um grupo da África do Sul, da Maria Kit, que trabalha forte nisso, mas, assim, não está ainda incorporado nas metodologias das empresas e dos grupos que trabalham. Então, ainda esse estágio que a Patrícia comentou é o estado da arte. O estado da arte ainda é ruim em termos de engenharia, de modelagem é muito desenvolvido, em termos de engenharia ainda não muito bom. Chegaremos lá. Acho que foi no penúltimo Ontobras, né, Mara, que o destaque foi fair, assim, a gente precisa fazer que os artefatos sejam fair, foi a primeira vez que eu ouvi falar do termo, assim. Então, eu fiquei bastante impressionada do grupo de vocês se chamar Go Fair, assim, de vocês já estarem olhando para isso, porque no nosso grupo, se eu falar, eu acho que não é todo mundo que sabe o que isso quer dizer. A comunidade de ontologia internacional, como a ontologia tem esse pressuposto de um conhecimento consensual compartilhado é casado com a definição de FAIR, né? Obviamente FAIR. Então, essas ferramentas de FAIR deveriam estar melhor desenvolvidas. Isso realmente deu um boost na área, né? Mas a gente não tem nem repositórios centralizados para compartilhar as ontologias, ainda não tem uma engenharia mais definida de, tá, criei minha ontologia, eu quero botar disponível para ser reusada, para ser criticada, para evoluir. Nada disso está muito organizado. Quem tem isso melhor é esse grupo da BFO, por causa desse forte apoio do governo aí, que está injetando muito dinheiro no grupo, e eles têm muitos usuários da metodologia e da ontologia deles, então eles meio que foram obrigados a se organizar, porque senão as pessoas acessavam as pessoas do grupo, e eles também não têm um recurso humano infinito, então eles meio que responderam a essa demanda se organizando. Mas, assim, mesmo na indústria, pega indústrias grandes como a Boeing, que usa muito, a IKEA, que usa muito, ontologias ainda a gente vê aqui no local, assim, esse estágio da Petrobras é o estado da arte. Uma pergunta para a Patrícia aqui no chat. E tem uma mãozinha levantada, eu acho, também. O Leandro levantou a mão, aí no chat, não sei se já tinha mais Eu alguma. eu acho que foi só aquela que eu li, tinha uma pergunta que a professora Mara respondeu aqui. Tem uma nova do Francisco. Leandro. Tem uma nova do Francisco. Tem? Sim. A Petrobras possui ferramenta do tipo Wiki para gerenciamento de áreas temáticas, conhecimentos especializados? Uma ferramenta do tipo Wiki. Não, a gente tem uma porção, eu diria que é fragmentada também, a ilha de organização do conhecimento, assim, tem algumas ilhas de organização do conhecimento. A gente tem um sistema de padrões internos, esse é super bem consolidado e tem procedimento, então, não necessariamente compartilhar conhecimento, mas sobre como praticar nosso conhecimento, né? Então, toda atividade da Petrobras, desde o RH, o jurídico, a modelagem de reservatórios, ela é regida por padrões, eu acho que essa é a parte mais bem organizada que a gente tem, inclusive a ferramenta interna do chat Petrobras tem uma opção para procurar dentro desses padrões aí, em linguagem natural, porque, de fato, é o que está mais bem organizado e digitalizado da gente, tá? A gente tem uma tentativa de fazer comunidades de interesse usando a ferramenta do SharePoint, e aí o grau de maturidade dessas comunidades de interesse depende muito das pessoas que se interessam em organizar suas comunidades, tá? Eu tenho até uma dificuldade, porque a Petrobras são muitas empresas, então, por exemplo, se eu precisar aprender sobre o refino hoje, eu mesma não saberia dizer exatamente, eu procuraria talvez uma comunidade de interesse de refino para começar por ali, assim, mas não, o que a gente tem bem definido são os padrões. Leandro? Oi, Patrícia, muitos parabéns pela apresentação, muito legal o que vocês fazem aí. Eu queria perguntar que quando vocês usam o RAG, que é a parte do chat lá, vocês têm uma equipe de validação das respostas e do conteúdo? Perfeita pergunta.
vamos lá, a gente tem um RAG, tá? Oficialmente. A gente tem um RAG da TIC para procurar dentro dos padrões, como eu falei, né? Que é o Chat Simpep, a gente chama. E aí tem um sistema de reinforcement learning, né? Tem um sistema de avaliação daquela resposta em tempo real, que uma equipe especializada da TIC coleta e incorpora, tá, no modelo de RAG. E para geociências, a gente tem hoje, não tem um sistema de RAG disponível para todo mundo, a gente tem um sistema experimental, que a equipe da professora Viviane, a colega da professora Mara, tem feito anotações com geocientistas selecionados para orientar a gente quanto à natureza das respostas, assim, e aí tem todas aquelas questões, se viola algum preceito ético, se ele se aventura a dar alguma recomendação que não deveria dar, e todas essas questões, assim, questões de alucinação, tá, mas isso também está num ambiente acadêmico ainda, tá? A gente tem, eu não sei como é que é aí na Embrapa, assim, mas a gente disponibilizou as APIs de LLM, né, de ChatGPT, para consumo dos desenvolvedores, e agora está pipocando o chat, assim, a gente está chamando de chatinhos, né, os nossos chatinhos, que é a pessoa que pega ali um conjunto de 30 documentos, 15 documentos, e faz um sistema de RAG em cima daquilo, mas nada disso é exatamente homologado pelos gestores de conhecimento, é por conta e risco aí das pessoas que estão fazendo seus sistemas de busca, tá? A gente está tentando, eu fui numa reunião sobre isso ontem, gente, a gente está tentando criar um método para ter um lago de informações aí que seja bem gerido, né? A gente já tem o nosso lago de informações documentais, mas de transformar ele em vetores informacionais aí, com uma gestão de dados em cima, uma gestão de respostas, mas é o que eu falei, as empresas de tecnologia voam, e aí a gente vai com uma muleta andando atrás, tá? Assim, tentando captar o que dá e transformar para o nosso domínio. Eu imagino que não deve ser diferente para vocês, né? Aqui para a gente é assim também, e a nossa equipe é pequena, além disso. A gente só não tem a muleta, a gente está rastejando ainda. A gente, eu não sei se você sente isso, Patrícia, e não entendo até como um desabafo, a gente não tem fôlego para acompanhar, né? A gente não tem fôlego, né? Então, esses chats é para público interno, não é para público externo. O cidadão brasileiro não tem acesso a esse chat. Não, a gente não tem um sistema de RAG para público externo, não tem. Assim, o que tem para público externo é o site Petrobras, a gente tem, inclusive, glossário, por exemplo, tem um glossário Petrobras para público externo, mas eu imagino, para isso a gente tem uma gerência, tá? A nossa TIC, a Tecnologia de Informação, né? Tem uma gerência especializada em IA, em inteligência artificial e ciência de dados. Então, eu imagino se eventualmente a gente tem um sistema desse, tem aí uma equipe responsável por isso, tá? Mas hoje é tudo interno, consumo interno, que já é difícil, e mesmo interno, é o que eu comentei, já mesmo é difícil, né? Mesmo interno tem coisas assim que que não é exatamente homologado, não é exatamente oficial, né? O cara faz na máquina dele ali para consumo próprio ou de outras 2, 3 pessoas. Tá bom. Só para terminar o comentário, Milena, aí já vou deixar a palavra com você. Talvez essa outra parte que você falou, que você tem os data lakes aí, seria o uso de MCPs, né? MCP do Contest Protocol lá, né? Talvez a gente tenha que passar por isso também aqui em algum momento, né? É isso, Patrícia. Obrigado, viu, querida? Obrigada. A Magda fez uma pergunta aqui, quando você disse na máquina dele, pode de forma colocar em risco informações sensíveis? Olha, Magda, a gente tem uma área de segurança cibernética, segurança da informação,
E tem padrão para isso também, e os documentos, por exemplo, todo documento que eu manipulo, acho que vocês viram minha apresentação, tem um público ali embaixo, né? Todo documento tem que ser classificado. Hoje, como tudo tramita aqui no ambiente virtual, é mais fácil, digamos assim, porque as ferramentas já têm esse tipo de classificação da informação. E aí a gente faz treinamentos para aprender a classificar a informação, a gerir e compartilhar ou não compartilhar, ou compartilhar somente com quem interessa, tá? Isso é não sou eu que trabalho com isso, eu sigo as premissas da área de segurança da informação. Então, mas assim, é assim que funciona, tá? A gente espera que ninguém na máquina dele vai sair botando informação sensível e compartilhando com ninguém, porque essa pessoa, ela sabe o tipo de norma que ela está sujeita. Bom, pessoal, eu vou deixar as minhas perguntas para a gente continuar depois, porque foi muito rico. Eu acho que uma das... enfim, eu já tinha tido a oportunidade de assistir a professora Mara e a Patrícia, e essa identidade mesmo, a identificação que a gente tem, né, de saber que são problemas semelhantes, que a gente enfrenta num nível ou em outro, com realidades organizacionais diferentes, mas nós somos um grupo bem pequeno na Embrapa, mas a Golfer, ela é um ramo, né, que está mais amplo, né, com o envolvimento de outras instituições. A gente tenta chamar, inclusive a gente está colocando aí o formulário para quem tiver interesse em manter contato com a gente em relação a isso, porque acho que a nossa saída é sempre essa que você falou, né, Patrícia, de ampliar a rede, né, e ficou bem claro para mim também sobre a questão da parceria com a universidade, que é super frutífera, né, não tem como, a gente sabe da importância disso, né, mas, enfim, eu tenho algumas perguntas muito específicas, que eu acho que a gente pode depois continuar, assim, depois, porque as nossas questões, a gente começou a conversar, né, sobre a questão dos vocabulários, desse espaço que a gente tem, a gente levou lá para a Ontobras também, a gente apresentou o que a gente tem, como que a gente está querendo evoluir para isso, mas foi muito bom, acho que não só para a gente aqui da Embrapa, tem pessoas de outras instituições, e a ideia da rede Golfer é essa mesmo, né, envolvimento de, às vezes, pessoas de outras instituições que também estão tendo iniciativas parecidas, né, a colega Ana Cristina, que está aqui, foi minha amiga no IBICT, na Ciência da Informação, e ela trabalha com repositórios lá na Federal Rural da Amazônia, então, assim, a gente sempre tenta unir esforços para, de repente, a gente sabe que nesse mundo aí da informação, como você falou, não tem como a gente começar do zero, né, ter retrabalho, com certeza tem alguém que já está um pouco mais avançado e pode fornecer algum modelo, né, alguma coisa. Eu tenho falado muito para os colegas aqui, o Leandro, meu colega daqui, também tem desenvolvido algumas soluções, mas a gente tem coisas parecidas, né, como eu falei, de busca, de recuperação da informação, mas de repente tem uma coisa mais avançada que pode ser fornecida no nível de código, né, de experiência mesmo. Então, a ideia é que a gente continue conversando, e eu agradeço muito a participação de vocês duas, e